Vamos fazer agora a análise da luta do Francisco Trinaldo, Francisco Massaranduba, que vai estar enfrentando aí o Jai Herbert, aqui comigo, o analista do canal Round Extra, João Menegari Barbie. Antes de você ouvir a nossa análise, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações e deixa esse like aí antecipado já. Tenho certeza que você vai gostar do vídeo. Barbie, o Massaranduba tá vindo de 2 vitórias. O que a gente pode esperar dele aí para esse combate? Eu sempre espero coisas boas do Massaranduba. Ele é um lutador de alta qualidade, um cara que melhorou muito com o passar dos anos, em uma idade que a maioria dos atletas já começam a entrar em declínio físico e técnico, e o Massaranduba parecia só estar mais pronto para desafios maiores. Ele pode estar vindo aí de uma sequência mais inconsistente, considerando que ele teve 7 vitórias seguidas na carreira, mas se não fosse a derrota contra o Alexander Hernandes, que foi muito contestada, e a maior parte das pessoas acha que o Massaranduba venceu, ele estaria numa sequência de 4 vitórias contra nomes muito reconhecidos, né? John Makdessi, Bob Green, o próprio Alexander Hernandes, que estava no top 15 até outro dia, e o Evan Dunham. Todas essas excelentes vitórias contra caras duros, e não era para o Massaranduba, nem mesmo com a sequência de 2 vitórias que é oficial dele, estar pegando um estreante. O UFC claramente não dá chance para o Massaranduba de subir na carreira. Ele fica jogando ele contra caras medianos, caras sem uma boa sequência de vitórias, para ver se alguém consegue barrar o Massaranduba sem dar a chance dele entrar no top 15. É muito claro que o UFC não acredita que aos 41 anos o Massaranduba tenha condições de brigar nas cabeças, mas só que ele fica ganhando, aí ficam acontecendo esses absurdos desse gênero. O Massaranduba é um excelente trocador que se desenvolveu muito, trabalha muito bem o uso de findas, trabalha muito bem o uso de ganchos cruzados, golpes no corpo, tem bons chutes, uma ótima movimentação e é um lutador inteligente. É um cara que sabe usar as vantagens que ele tem na luta, é um cara que sabe aplicar as armas, também tem bom wrestling, tem um ótimo jogo de chão. Agora, algo que precisa ser dito antes de prosseguir é que ele não bateu o peso. E uma das coisas que a gente sempre fala aqui é que não dá para você confiar muito na performance de um cara que não bateu o peso, porque não dá para saber os motivos que levaram isso a acontecer. O Massaranduba já tem 41 anos, ele não é um menino, o corte de peso é dificultado por conta da idade, mas não só isso, né? Quão bem será que ele estava treinando? Quão focado ele está para essa luta? Todos esses são fatores que falham no corte de peso, deixa em dúvida, ainda mais quando é uma falha dessa. Ele não bateu o peso por 2 quilos. É muita coisa, gente. Pode parecer besteira, mas é muita coisa. E eu sempre fico pensando nesse caso. Será que o lutador tentou cortou até o osso e não conseguiu? Então ele deve entrar desgastado. Isso é mais um fator. Eu acho que se ele entrar em plenas condições, essa luta nem vai ser uma luta direito para ele, porque apesar dele ter um certo problema aí em dosar o gás, ele vem de um monte de lutas que foram para decisão e ele não estava mal em nenhuma delas. Eu acho que ele tá ficando mais experiente e tá melhorando essa dosagem conforme o passar do tempo. Além disso, ele é um kickboxer muito bom. Eu adoro o uso que ele tem de fintas, só que como eu falei, corte de peso mal feito é uma coisa que afeta seu gasto, é uma coisa que afeta a sua performance, é uma coisa que afeta basicamente tudo. Então é muito difícil você fingir que isso não significa nada. O Massaranduba, claro, fez por merecer para ser favorito nessa luta. Ele já lutou com muitos caras bem melhores do que o adversário dele, só que talvez não com a performance comprometida. E essa a maior dúvida. É complicado, você sempre falou aí que o Massaranduba é um grande material humano, né? Pena que entrou no MMA tardio, né? Vamos ver como é que ele vai estar aí para esse combate mediante esses problemas aí citados. Do outro lado, Barbie, vem um britânico aí, estreante no UFC, tá vindo de um evento que eu não faço nem ideia qual seja. O que você conseguiu descobrir aí do Jai Herbert?
O Jai Herbert, na verdade, é um lutador bem qualidade. A única derrota que ele tem na carreira, inclusive, foi para o cara que vai lutar mais tarde no evento contra o Hamzat Chimaev, que é o Rhys McKee. Foi uma derrota que ele sofreu por nocaute em uma luta que ele não estava indo mal de forma alguma. Mas, falando a respeito dele tecnicamente, ele é um cara alto, ele é um cara longo, mas ele é um cara de lutar com pressão. Ele é um cara de usar a sua envergadura maior para colocar o oponente contra a grade e ele prefere lutar nessa distância. Ele prefere poder escolher seus golpes nessa hora. Ele é essencialmente um boxeador que trabalha quase só golpes retos e combinações minimalísticas de jab e jab direto. E é muito interessante você ver os setups dele para os golpes mais potentes, porque ele é muito versátil com o jab, então ele coloca muitas fintas com a mão esquerda, ele varia a altura, ele às vezes coloca uma finta de jab e entra com um uppercut, o uppercut dele de direita é bem bonito, e o direto dele é também muito poderoso, entra com facilidade ali pelo meio da guarda, ele é um cara de trabalhar pelo meio da guarda, sabe? Não é um cara de ficar tentando circular. Quando a luta entra no clinch, ele vai, em geral, busca o clinch de Muay Thai, trabalhar ajoelhadas, ou um clinch, quando a gente fala clinch de Muay Thai, em geral é esse clinch com as duas mãos atrás da cabeça, mas ele também busca outras variações do clinch de Muay Thai, variações menos utilizadas normalmente, mas que ele faz funcionar bem. Ele tem uma defesa de quedas ok, nada demais, nada que tenha me chamado muita atenção, só que é mais decente do que o normal no quesito e se levanta muito bem. Mas além disso, eu acho que o fator que mais vai fazer a diferença para ele, se ele vencer essa luta, seria a questão do gás, do condicionamento físico, porque ele é um cara que claramente luta se dosando. E isso é uma coisa que eu sempre ressalto como que é importante o cara lutar dessa forma, porque gás é muito você ter a inteligência de não explodir igual um idiota nos primeiros 5 minutos e depois passar o resto da luta tentando se recuperar, e o Jai Herbert faz isso muito bem. Ele chega no terceiro round ainda com o poder de nocaute intacto, ainda com a velocidade intacta e tudo dando certo para ele. Como eu tinha falado inicialmente, ele é um lutador de pressão que gosta de colocar o oponente de costas para a grade, e ele faz um bom trabalho se posicionando no octógono para isso. Só que quando ele é forçado a andar para trás, ele se complica bastante. Aí começam a aparecer umas brechas na defesa dele, aí ele se encurrala na grade e tem que defender umas quedas. Então, apesar de ser um prospecto aí, ele também já tem seus 33 anos ou coisa parecida, então não é um cara novinho que está surgindo do Cage Warriors, que está apresentando um potencial absurdo. Ele já é um lutador sólido, bem formado e com os defeitos também bem noticiados. Boa notícia, pelo menos teremos uma boa luta aí para o Massaranduba. Barbie, o que você espera para esse combate aí? Como é que você enxerga aí a atuação dos dois atletas? Eu acho que se o Massaranduba conseguir fazer o Jai Herbert andar para trás, já vai ser meio caminho andado. Porque o Jai Herbert visivelmente não gosta de controlar a distância usando essa envergadura dele quando ele tem que recuar. Ele gosta de controlar a distância tendo espaço atrás dele, para sempre que ele precisar recuar, ele poder fazer isso sem erro. Se ele precisa recuar e bate na grade, ele muitas vezes prefere tomar um golpe a fazer isso. O que é uma coisa que favorece Massaranduba, porque o jogo dele, em geral, é de andar e fazer as coisas acontecerem. Então são dois lutadores que vão estar buscando esse centro do octógono, vão estar buscando esse domínio, e buscando, em geral, a trocação. Eu acho que se o Massaranduba quiser mudar o nível da luta, é interessante, não é bom forçar muito essa barra, por causa do condicionamento físico, por causa do gás. Se forçar isso contra um oponente que consegue ir para o chão e fazer scramble, se levantar e fazer toda essa briga de isometria sem se cansar a longo prazo, como o Jai Herbert não é uma boa ideia. Se você conseguir levar a luta pro chão e estabilizar sem muitos problemas, tudo bem. Mas só que ficar nessa briga aí, ainda mais considerando todas as questões que foram criadas a respeito de como está a condição física do Massaranduba, é uma ideia bem ruim. Na minha concepção, eu acho que o Massaranduba deveria usar suas excelentes fintas, deveria usar seu excelente trabalho de footwork para colocar o Jai Herbert contra a grade, tentar trabalhar golpes mais poderosos e causar dano inicialmente.
Pro Jay Herbert, a questão é justamente a contrária. Eu acho que ele tem que sobreviver a uma blitz no primeiro round, ele tem que sobreviver ao maior perigo ali. Como eu falei, o Massaranduba aprendeu muito a jogar por 3 rounds. Só que, igual eu falei, a condição física dele possivelmente está comprometida e o Jay Herbert tem que se bancar nisso, porque eu acho que, tecnicamente falando, ele não vai ser um cara de chegar lá e simplesmente destruir o Massaranduba. Mas apesar de tudo que eu estou falando, pro meu palpite, eu gosto muito do Massaranduba, quero apostar nele, mas fica muito difícil para mim apostar em um cara que eu tô tão inseguro a respeito da condição física. Porque além dessa questão de não bater o peso, o fato dele ter 41 anos de idade conta. A gente nunca sabe quanto que a performance dele vai cair absurdamente de nível. Mas antes de eu fazer esse palpite, só deixa eu dizer que eu sempre falo, eu não me responsabilizo por lutas que os atletas não batem o peso, porque é muitos pontos de interrogação que ficam ali. Então eu vou apostar aqui no Jay Herbert com um coração dolorido. Vou torcer muito pelo Massaranduba, então esse é o palpite que eu mais quero que esteja errado. Até porque eu não acho que o Jay Herbert seja esse prospecto todo que vai chegar lá e quebrar a banca. Eu acho que se ele perder é muito mais porque o Massaranduba falhou no que ele sempre faz do que por mérito do Jay Herbert. Não se engane, é um bom lutador, só que não deveria estar competindo tecnicamente com o que eu conheço do Massaranduba. É meio que essa a minha explicação. E apesar de eu ter palpitado no Jay Herbert, vou torcer muito, muito pelo Massaranduba. É isso aí. Tá aqui a análise do nosso especialista. Se você concorda com ele, deixe aqui o seu comentário. Se discorda também. Lembrando, pessoal, aqui na descrição do nosso vídeo tem um link de todas as nossas redes sociais, @roundextra no Instagram e também no Twitter, e nossa página do Facebook. E também tem o nosso grupo do Telegram. Entra lá que tem sempre MMA 24 horas por dia. E até a nossa próxima análise.